Boa noite a todas e todos. Bem-vindos ao AB Cultural. Hoje faremos um evento um tanto diversificado, não voltado somente à advocacia, mas também à área imobiliária. Acaba se tornando um evento aí multidisciplinar e a Comissão de Direito Imobiliário, as nossas comissões aqui estão bastante atuantes na nossa gestão, fazendo vários eventos. Tivemos aí agora no último mês dessa gestão que termina, algo em torno de 2 eventos por mês aqui na sede, então cumprindo bastante o nosso propósito de movimentação da OAB e aproximação com a advocacia. É muito bacana ver o pessoal dispondo aqui numa quinta-feira à noite, uma noite chuvosa, saindo dos seus afazeres, das suas famílias, para buscar conhecimento. O nosso objetivo aqui é esse. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao nosso presidente da Comissão de Direito Imobiliário, que vai apresentar o nosso palestrante de hoje, e vamos aproveitar o evento. Boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Arnaldo Miranda, sou o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e Registral da Associação. E esta noite nós vamos ter o privilégio de escutar uma palestra do Dr. Douglas Vilar. Essa palestra é bastante conhecida já de vários corretores no estado do Paraná e outros estados também, onde ele já proferiu essa palestra. Eu vou fazer uma apresentação rápida do nosso palestrante para vocês terem uma ideia de quem ele é. O Dr. Douglas é brasileiro, né? Lógico, casado, é advogado com mais de 25 anos de experiência e fundador da BSM Sociedades de Advogados. É especialista em direito empresarial e imobiliário. Analisou mais de 15 mil contratos ao longo da carreira, tá? E já conduziu mais de 3 mil audiências trabalhistas, consolidando-se como referência em litígios e negociações complexas. Ele é coordenador de um grupo nacional de direito imobiliário que reúne mais de 600 corretores de imóveis em todo o Brasil, promovendo debates, trocas de conhecimento e fortalecimento das práticas no setor. A palestra de hoje, o tema é a responsabilidade civil do corretor de imóvel, e eu acho que vai agregar bastante. Eu quero só comunicar a vocês que essas bolsas que se encontram nas poltronas é um brinde da Maximiza, que é uma seguradora, tá? E é apoiador do professor Douglas Vilar e está dando de brinde a vocês, tá? Então vocês fiquem à vontade de usufruí-las. Eu vou dissolver a mesa aqui agora, eu e o Bruno, nós vamos para a plateia, para aí o doutor Douglas ficar à vontade. Doutor, é com o senhor. Obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Agradeço aí a honra de professor, mas eu sou um mero advogado, né? A apresentação de hoje, e assim como as que eu tenho feito, elas servem para quê? Para que vocês... quem é que é advogado? Só advogado, não é corretor também? Só corretor? Legal. A apresentação de hoje é para que você consiga, se lá na frente tiver uma demanda, né, judicial, que você consiga afastar a responsabilidade solidária, tá? Eu percebi ao longo da minha jornada de 16 anos de advocacia que o judiciário tem, a cada passo, buscado um responsável, né? Sabe aquela história de buscar o pai da criança? Então, quando a gente fala de locação, o locador vai lá, não recebe do inquilino e quer responsabilizar a imobiliária. O comprador do imóvel não consegue se ressarcir da construtora
quer responsabilizar o corretor de imóveis. Então a ideia hoje é fazer o quê? É dar uma pincelada profunda no entendimento dos tribunais sobre esse tema. E que vocês vão ter a possibilidade de, comigo, criar um raciocínio jurídico. Tá? Mesmo os que não são advogados, podem chegar ao final da palestra e falar assim, poxa, eu entendi por que isso aplica e aquilo não aplica. Beleza? Então vamos lá. Eu gosto de sacanear bastante o pessoal que está na apresentação, mas eu dou brinde, tá? Então, eu vou fazer umas perguntas aqui, quem acertar vai ganhar o chocolate. Dá para ver como eu sou gordo, que quase ninguém acerta as perguntas, né? Então, se não acertar, leva para casa e eu mesmo compro, beleza? Então, vamos lá. Qual que é vamos do comecinho lá, tá? Eu queria que vocês participassem, porque daí fica legal. O que faz o demônio do corretor de imóveis? O que ele faz? Você sabe ou não? A gente tem lá uma lei, que é a 6530 de 78, plena ditadura militar, que estabeleceu que o corretor ele faz a intermediação na compra, venda, permuta, locação e ele opina quanto à comercialização imobiliária. Está escrito aqui que ele é responsável pela solidez e segurança do imóvel. Está escrito aqui que ele faz análise de crédito. Está escrito aqui que ele faz contrato. Não está, né? Então, se o nosso judiciário lesse esse artigo e os corretores lessem esse artigo, eu não teria hoje a possibilidade de ser palestrante. Né? Então, o que eu queria trabalhar com vocês? Vamos pensar no básico. Tá? Hoje, eu tenho um contrato e eu também tenho uma porcaria de um WhatsApp. Então, eu escrevo uma coisa no contrato e eu mando outra coisa no WhatsApp. Ou eu, como eu gosto, né? Não sei se vocês têm lá na minha rede social, faço videozinho falando outras coisas. Então, pense o seguinte, você vai lá e faz videozinho. Aqui na minha imobiliária, nós prestamos o melhor serviço do litoral. Legal? Quem já fez videozinho assim? Se ferrou. Se você pegar um juiz que te seguir no Instagram, você vai lá responder solidariamente por qualquer problema. Beleza? Vamos pegando isso aí. E qual que é a diferença da imobiliária e do corretor? Tem diferença ou não? Hein? Responsabilidade do corretor é menor ou é maior que a imobiliária? Maior ou menor? Menor? Come então que você errou. Por quê? Por que ele errou? Porque a responsabilidade é exatamente a mesma. Por quê? Porque eu inventei isso? Não. O parágrafo único e o artigo 6º, o parágrafo único do 3º fala que as atividades do corretor poderão ser feitas por pessoas jurídicas regularmente inscritas no CRES, e o 6º fala que compete, que as atribuições constantes desse artigo poderão ser exercidas também por pessoa jurídica. Beleza? Então, eu posso ter lá o meu amigo corretor que trabalha sozinho, e eu posso ter uma imobiliária como a MAP lá em Curitiba, com mais de 200 corretores, que tem a mesma responsabilidade. Legal? Sabiam dessa ou não? Já aprenderam uma coisa diferente, né? Podemos ir embora. Então, o que acontece? E um corretor e outros profissionais? Aqui nós temos uma série de advogados também. Advogado pode mostrar imóvel? Pode ou não? Mostrar imóvel pode. Não pode vender, não pode, isso não pode. Mas mostrar pode. Por quê? Mostrar imóvel é atividade privativa de corretor? Não é, né? Por isso que as imobiliárias grandes têm o tal do demonstrador. Já viram isso ou não? Falo isso, o pessoal da Cresce fica bravo comigo. Mas é usar dele, né? A lei é deles. E o engenheiro. O que faz o engenheiro? O engenheiro mostra imóvel ou não? O engenheiro também não mostra imóvel. Então você, corretor de imóveis, tem que se preocupar com a função do advogado? Não deveria, tá? Mas tem uma decisão do STJ
que fala que tem. E a gente vai tentar chegar no final com o entendimento de que eles são malucos. Beleza? Sempre que eu usar o termo que o STJ é maluco, que o juiz é maluco, a culpa é do corretor, tá? Por quê? Porque o tribunal só julga de acordo com os fatos. E daí, nos fatos, o corretor falou que ele prestava serviço, prometeu coisas que não podia cumprir. Então, a maluquice deles é conhecer processos de corretores mal orientados, beleza? Não estou ofendendo aqui o STJ, vou ficar tranquilo, a gente não vai ser processado por causa disso. Então, a culpa é do corretor, beleza? Quais são as funções permitidas ao corretor, então? Qual que é a mais legal? Lógico que todo mundo sabe, né? Vender, fazer permuta e tal, fazer locação. Mas qual que é a mais legal? É precificar. Se ser corretor fosse mostrar um imóvel, valia R$100 a visita. Mas o corretor, ele faz o que a gente usa lá no direito, naquela aula facultativa de direito internacional, a mediação, né, o conflito da faixa de Gaza. Você tem que avançar no pedaço do outro e não tem solução. O corretor faz isso. Por que ele faz isso? Porque vocês já viram alguém que tem um imóvel, eu aceito vender bem baratinho o meu imóvel. Isso não existe. O vendedor quer o maior valor possível e o comprador quer pagar o menor valor possível. Quem que é o cara que vai resolver isso? É o corretor de imóveis. Isso é uma arte que nós, advogados, não estamos habilitados. Falo com propriedade porque em 2021 montei uma imobiliária e deu tudo errado. Beleza? Por quê? Porque não é a nossa praia, né? O advogado é um cara que litiga por natureza. Ele tem lá que ter o senso de mediação, só que se o advogado amiguinho do outro lado falar alguma besteira, você já chuta, enfia o pé na porta e processa ele, certo? Certo. Então o corretor, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esse meio de campo do valor, tá? Meio de campo do valor. Então ele vai conciliar as expectativas. O que ele não pode fazer? Ele não pode fazer a função do advogado. Fazer contrato é função privativa do advogado? Meu amigo da Comissão Imobiliária, eu falei, eu acho que não é, tá? Infelizmente não é. Contrato qualquer um pode fazer, beleza? Mas parecer jurídico sobre processo, só advogado. Então, adianta o corretor tirar a certidão positiva e mandar para a parte? Não adianta. Quem tem que fazer isso, quem vai falar se o seu negócio pode ser realizado ou não, é o advogado. Se houver uma indisponibilidade de bens lá na matrícula, é culpa do corretor ou não? Não é, porque parecer jurídico é ato privativo de advogado. Se você pegar só isso, essa besteira que eu para vocês, e olhar todos os processos de condenados corretores, condenados de forma injusta. Por quê? Porque é ato privativo do advogado a análise da matrícula, não é do corretor. O corretor não pode emitir parecer jurídico, não pode assinar parecer jurídico. Beleza? Aí você vai lá no imóvel e tem uma fissura, rachadura, trinca. Alguém sabe a diferença ou não? Eu também não. Eu fiz mais de 100 processos atendendo tanto construtora quanto consumidores e até hoje eu não sei. Eu acompanhei um monte de perícia, mas não sei. Por quê? Porque esse problema não é meu, esse problema é do engenheiro. Beleza? O corretor, lá na 6530/78, ele não pode prejudicar por dolo ou culpa os interesses que foram confiados. Então pense o seguinte, você pega lá um imóvel, vai vender, e aí você achou um primo teu que quer comprar aquele imóvel. Aí você vai e faz uma avaliação mercadológica, 30% a menos para o teu primo comprar o imóvel. Pode fazer isso ou não? Não pode. O corretor vai responder se ele fizer isso? Vai responder. Por quê? Por perdas e danos. Então ele seria demandado para pagar os 30% de diferença. Em qual condição? Na minha humilde opinião. Lembra que eu falei que eu não sou professor, né? Na minha opinião, como advogado, teria que ser ter uma ação contra o proprietário, quem comprou o imóvel, e não tendo sucesso, entrar com uma ação de perdas e danos contra o corretor. Beleza? Entenderam ou não? É diferente de, eu vou aplicar a responsabilidade solidária. Legal?
os corretores estão meio perdidos, assim, porque eles não sabem o que é solidariedade. Calma que a gente vai falar, relaxa. O que o corretor tem que fazer? Ele tem que anunciar o imóvel, por exemplo, é chato usar exemplo que aqui eu não conheço muita coisa, mas acho que todo mundo aqui já foi para Curitiba, né? O meu escritório fica na frente da arena, lá do estádio do Atlético. Aí imagine o seguinte, não é uma casa, né? Mas imagine que fosse uma casa, aí tem uma senhorinha lá de 70 anos, que ela, ai, que bonito esse lugar aqui, eu quero morar aqui. Aí o corretor vai falar, não, aqui a paz impera, olha o arborismo, que fantástico. E aí vende a casa nos dias que não, né, vai levar para visitar nos dias que não tem jogo. Quando tem jogo, vira o inferno. Esse corretor deveria ter informado? Deveria. Ele pode ser responsabilizado? Com certeza. Tá? Então, o corretor tem que saber do negócio. Tem que conhecer a cidade, tem que conhecer os problemas da cidade. Posso vender um imóvel perto da favela? Lá na Avenida das Torres, lá tem a vila, né? Você sabe qual? Tem um imóvel fantástico próximo à universidade, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Isso encanta, não encanta? Você pega o pai lá do interior de São Paulo, trouxa. Paulista é tudo trouxa, né? Eu falo em causa própria porque eu sou de lá, então eu posso falar. Tem um lugar de fala. Então você pega um paulista, ele, meu filho vai estudar na PUC. Burro, né? Não posso na Federal, também sou filho da PUC. Aí, o que acontece? Fantástico, perto da faculdade. Olha, uma casa de um quarto, segundo andar. Vai olhar em cima da favela. Vai ter problema? Vai ter problema. Parece bobo e jocoso isso que eu estou falando para vocês. Mas se vocês entenderem isso, vocês não vão ser processados no futuro. Tá? Captaram? Aí eu vou falar assim, desculpem os advogados, mas eu vou falar por causa dos corretores. O que a gente tem? Por que o corretor ele é responsabilizado? A gente tem lá o artigo 186 do Código Civil, o 723 e o 725, eles vão falar o seguinte, que aquele por ação ou omissão voluntária, ou seja, não falei que estava na favela, eu omiti propositalmente. Negligência, imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que o estudante moral comete ato ilícito. E daí 1927 fala que quem comete ato ilícito fica obrigado a reparar o dano, tá? Aí, eu queria que vocês fizessem um exercício comigo. Assim, vamos assim, bem tranquilo, com o tempo. Não sei se falaram para vocês, mas as palestras duram em média 12 horas, tá? Então a gente vai fazer uma maratona, assim, vai ser bem bacana. O corretor de imóveis, o que ele faz, então? Ele faz um negócio chamado contrato de corretagem, certo? Tá. Eu queria que os corretores fizessem uma pausa e olhassem no seu Google Drive ou no seu WhatsApp o último contrato de angariação de imóveis para locação ou de autorização de vendas e visse como escreveu. Por quê? Se você seguir o modelo do Cresce, aliás, do COFES, você está errado. No modelo do COFES fala uma coisa totalmente errada. Por quê? Pelo contrato de corretagem, uma pessoa. Corretor é uma pessoa ou não? Desculpem de novo os advogados, mas para o corretor, uma pessoa é física ou jurídica, tá? Porque se fosse só pessoa física, seria uma pessoa natural, ou uma pessoa humana, né? Nos termos da Constituição. Não estando vinculada a mandato. Quem que tem mandato? Só nós advogados, certo? Nós advogados, a gente tem mandato. E em alguns contratos de imobiliária, eles escrevem lá, contrato de prestação de serviço em cima, e na cláusula terceira fala, por esse ato passa-se uma procuração para do locador para a imobiliária. Aí então também você vai ter um contrato mandato. Ou seja, você pode se ferrar 2 vezes no mesmo negócio. Então, não estando vinculado a mandato, e o que mais que não está vinculado? Vamos ler junto ali? O que está escrito aqui, ó? Enxergam? Prestação de serviço. O que ele fala ali? Ele fala que o corretor faz prestação de serviço ou não? Os advogados sabem, assim, mas aqui para o corretor é mais difícil. É artigo de lei, vamos lá. Se ele fala o seguinte, que não estando vinculado, fala que não é, beleza? Então não é mandato e não é prestação de serviço. Tá lá, ó. Eu esqueci que agora dá pra gente usar aqui, ó. Prestação de serviço. Uma pessoa física ou jurídica, né?
porque é uma pessoa, não estando vinculada a mandato. Se tem uma vírgulazinha, isso aqui também significa que é a mesma coisa aqui, não estando vinculada a prestação de serviço ou qualquer outra relação de dependência. Pode ser casamento ou não? Não pode, né? Relação de casamento, o marido está subordinado à mulher. Então não pode ser casamento. Contrato de corretagem não é contrato de casamento, beleza? Estão entendendo a diferença? Contrato de casamento e contrato de corretagem, beleza? O nosso judiciário não entende. Então não é prestação de serviço ou qualquer outra relação de dependência. Obriga-se ao quê? O que o corretor é obrigado a fazer? A obter para outra um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. E aí vem o primeiro corte desgraçado do negócio. Que é o seguinte: a minha imobiliária faz a gestão do jeito que ela quiser. O locador não manda na minha imobiliária. A imobiliária escolhe o tipo de calção, o tipo de locatário que vai entrar no imóvel, eu escolho tudo. O que você vai fazer? Você vai agir lá, então, sem as orientações recebidas. Ou seja, aí você vai responder por tudo. Entendeu? Então, quando você fizer o contrato de corretagem para locação, você vai colocar assim: fica previamente autorizado pelo locador que eu posso ter um inquilino que tenha score acima de 800, que tenha aprovado a ficha na Porto Seguro, na PQP. Você coloca lá todas as diretrizes e aí você vai alugar para quem você quiser. Se não, você pode dizer o seguinte: manda para o amiguinho locador assinar o contrato. Se ele assinar o contrato, ele não pode se excusar que ele não sabia quem era o inquilino. Se ele te mandar um WhatsApp, esse inquilino é bom, você fala assim: olha, não sei nem se meu marido é bom, que dirá esse inquilino. Mas a ficha dele foi aprovada no Porto Seguro. Ele tem um score acima de 800 ou acima de 700. Ele tem um imposto de renda X, A ou Z. Beleza? Sempre a escolha é do locador. Beleza? Por quê? Porque se você não deixar a escolha para ele, você pode se ferrar. Processo de valor mais alto que eu tenho de danos ao imóvel: 380 mil reais. Legal? Então imagine o seguinte: você tem uma imobiliária lá com 100 imóveis, 2 mil reais de ticket médio, você ganha, sei lá, sou péssimo em matemática, porque eu sou advogado, 20 mil por mês. 15 meses da tua imobiliária vai para pagar esse negócio aqui. Beleza? Entenderam? Não? Fácil, né? O STJ não sabe disso. Vamos ensiná-los. Aí, eu tenho então, lá no Código Civil, uma coisa falando, que é o 722, que o nosso amigo corretor de imóveis não é prestador de serviço. Aí você tem aqui o nosso amigo CDC, que fala o seguinte: fornecedor. Eu fiz uma piada bem machista uma vez, quase foi cancelado, não vou fazer dessa vez. É toda pessoa física ou jurídica. Pode ser imobiliário ou não? Pode, né? Pode ser corretor pessoa física? Pode. Agora eu estou falando do quê? Estou falando de fornecedor, não estou falando de consumidor, de imobiliário, nem de corretor. O que é fornecedor? É a pessoa pública, privada, nacional, estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem as atividades de produção. O corretor produz alguma coisa ou não? Produz sim, filminho pro TikTok, igual eu. Montagem. Monta alguma coisa? Não. Criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produto, prestação de serviço. O corretor faz prestação de serviço? Faz ou não? Faz? Eu vou embora. Eu vou embora porque é o seguinte, ó. Volta lá. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não estando vinculada a mandato, prestação de serviço. Então, de novo, faz ou não? Entendeu? O STJ não. Vamos mandar esse vídeo para eles, vão adorar. Nunca mais vou poder usar uma ação. Ainda bem que eu estou desistindo dos processos, quero virar só palestrante agora. Então, olha que legal, né? Vocês verem? 2 artigos, eu falei, um monte de vezes xingando, ninguém entendeu, aí eu gritei e vocês entenderam. A gente tá com isso, gente, desde 2002, tá? 1º de janeiro de 2003, né? Quando começou a valer o Código Civil novo, que já nem é mais novo, né?
Tem uns tumores que são velhos que a gente teve o Código Velho, daí tinha o Código Velho e o Código Novo. A gente ainda usa as expressões, né? No novo Código Civil. Então, olha que bacana. Essa definição, ela exclui o nosso amigo 722. Então, ela exclui a figura do corretor. Vamos falar, então, agora aula de direito. Aula de direito, vamos lá. Hierarquia e cronologia legislativa. Vejam só, lá em 2002, foi promulgado o Código Civil que passou a valer lá em 2003. No Código Civil, falou que existia uma figura do corretor. Ele usa o termo amplo, então serve para corretor de seguros e corretor de imóveis, tá? Isso é pacificado que o 722 se aplica ao corretor de imóveis, beleza? Essa pergunta. Então, em 2002, surgiu um código falando que o corretor de imóveis é esse cara. O nosso amigo CDC, da nossa professora Cláudia Silvano, é lá do 90, entendeu? Então, pense o seguinte, se aplicasse ao corretor de imóveis ao CDC, ele falaria lá, ao corretor de imóveis aplica o CDC, beleza? E aí, para o pessoal que gosta de locação, eu acho locação show de bola, a lei de locação de quando que é? 91. E na lei de locação, fala que aplica o Código do Consumidor? Não fala. Fala que aplica o Código Civil, né? As disposições omissas serão julgadas pelo Código Civil. Você viu como é fácil? Né? O direito é fácil, gente. É só saber ler. E aí, o que o corretor tem que fazer, então? Qual que é a responsabilidade dele? É o que a gente chama de responsabilidade subjetiva. Não vou dar aula de direito aqui, como eu falei, não sou professor. Mas a diferença de subjetiva e objetiva é com relação ao quê? Na objetiva, você responde porque você vai responder, independente de qualquer coisa, tá? Na subjetiva, eu tenho que deixar muito bem provado lá que eu tive a vontade consciente, que é o dolo. Pelo amor de Deus, os alunos de direito não é dolo, tá? Não é professor, é o dolo, embora não tenha sido. Negligência e imprudência em sua atuação, beleza? Então, a responsabilidade do corretor sempre vai ser subjetiva. Sempre, beleza? Fala comigo então, vai. A responsabilidade do corretor vai ser sempre, mas no direito, tudo tem exceção, beleza? Quais são as exceções? A Lei 4591 de 64, que também é conhecida como a nossa amiga Lei das Incorporações, fala que se o corretor de imóveis vender um imóvel que não tenha o RI, o registro de incorporação, ele vai ser solidariamente responsável, beleza? Então, a lei 6766 de 79, que é a lei de loteamentos, fala a mesma coisa, que se vender loteamento irregular, também responde solidariamente, beleza? Tem outra exceção? Vai ter. Por quê? Porque a gente tem o artigo 64 e o artigo 65 do Código Civil. O que fala o 65? Que a solidariedade não se presume. Ou seja, não pode lá o ministro do STJ falar que o corretor é solidário. Não pode presumir isso. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que usar o 264. Aliás, não 264. Está no outro artigo lá. Porque a solidariedade não decorre da... 2005, perdão. Ela não se presume, decorre da lei. Então, o corretor vai ser responsável solidário quando? Quando for a lei de parcelamento do solo e a lei de corporações. Por quê? Porque está na lei. Ou da vontade das partes. Ou seja, você vai lá no teu contrato e chama ele de contrato de prestação de serviço. Entendeu? Aí você se ferra. E no comeu ali no slide, mas também no caso de fraude. Então, se tiver alguma fraude, também haveria ali a solidariedade. Beleza? Fácil ou não? Aí, agora a gente vai falar de uma evolução do nosso amigo STJ. O STJ pegou lá, desde 2021, e ele tratava de uma forma bem bacana assim, a responsabilidade do corretor. Tá? Então ela fala o seguinte:
o corretor não gera liame jurídico entre a atividade do corretor e a obrigação assumida pelas partes, beleza? Olha lá que legal, ó. Não gera liame jurídico entre o corretor e a obrigação assumidas pelas partes. Mas ele usa o termo errado, ó. STJ, 22 de agosto de 2024. Usou o termo errado, por quê? Ele falou que o corretor faz prestação de serviço. O corretor faz ou não? Não faz. Olha que... Tem outro termo ou não? Não tem, né? É merda mesmo. Olha que merda. Então, essa decisão não é favorável, tá? Posso recorrer de decisão favorável? Essa é só para o advogado, o corretor não sabe. Não pode, né? Se a decisão for favorável, ela é irrecorrível, por mais que ela seja esdrúxula, por quê? Porque ela usa um termo que não está na lei. Aí, isso aqui, ó, que bacana, ó, 22 de agosto. A outra é 17/6. Pode ir? Acho que pode sacar lá mesmo. Falta lá mesmo, peraí. Porque nós estamos com um delay aqui. Aí aqui, ó. Essa daqui, então, 17/6. Ó. Necessidade de comprovação da falha na prestação de serviço de corretagem. Você vê, ele usa o fundamento errado, tá? Mas ele nos ajuda. Por quê? Ele fala lá que a jurisprudência do tribunal reconhece que não tem essa responsabilidade solidária, que ela só pode acontecer excepcionalmente, né? Quando o serviço de corretagem efetiva a participação do produto ou serviço ou quando se trata de corretor do mesmo grupo econômico. E aí ele fala aqui bem legal, ó, que esse caso aqui é no caso de atraso na entrega da obra. Tá? Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente pensar o seguinte. Quando foi feito o contrato, imagine, tem algum prédio que estão lançando, estão na planta lá, tem o seguinte, você pega o prédio lá, está na planta, o corretor vai lá, faz a due diligence, vê que a construtora existe, que a incorporadora existe, que tem o registro de corporação, ou seja, ela fez lá o que tinha que fazer. Aí depois a construtora atrasa. A culpa é do corretor? O corretor é pedreiro ou não? O corretor podia ir lá agilizar a obra? Não podia. Segundo o STJ, podia. Entendeu? Então é o seguinte, você está sendo responsabilizado por um fato futuro. Como que você vai antever isso? É fácil. Larga a mão de ser corretor e vai fazer outra coisa da vida. É a única forma. Tem uma decisão aqui que eu não trouxe porque ela é de Santa Catarina e tal, mas ela é muito bacana. O corretor foi obrigado a devolver o valor inteiro da compra do imóvel, R$700 mil, porque o imóvel foi entregue sem churrasqueira na sacada e sem gás individualizado. Aí imagine você, corretor, está lá com o folder, mostra o folder, anos depois, 3 anos depois, o imóvel não tem churrasqueira. Você tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não tem nada, né? E eu acho que daria para responsabilizar também o notarial, que aceitou esse negócio, dá para responsabilizar quem mais, né? Sei lá, o médico que pariu o cara que deu essa decisão, dá para responsabilizar um monte de gente. Aí, eu estou tomando uma surra do negócio que tá feio. Aqui, ó, mais uma lá. Nas atividades de incorporação e construção de imóvel, mesmo que você tratando corretora de empresa do mesmo grupo econômico, ou seja, ela falou assim, mesmo que seja do mesmo grupo econômico, tá? Tem o termo 1135, não vou entrar no mérito hoje, mas eles estão discutindo isso. Se o corretor for do mesmo grupo econômico, você tem ou não que pagar solidariamente, tá? Mas vamos ficar com isso aqui, ó. Nessa decisão de 2022, mesmo que fosse, tá? E é do Paraná esse processo. Mesmo que fosse do mesmo grupo econômico, poderia se cogitar a confusão patrimonial. Não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação na forma solidária pelos danos causados. Ou seja, ele fala o seguinte, ó, que a prestação de serviço, ou seja, eles não leram mesmo o 722, vocês viram, né? Não leram, ó. 20 anos depois da vigência da lei, eles não leram. Ele fala que não tem falha na prestação de serviço. Lógico que tem, porque não é prestação de serviço. Mas, tudo bem, ele fala o seguinte, que não tem, então, liame na cadeia de fornecimento. Para quem manja lá no Código de Defesa do Consumidor,
Se você for lá e comer uma coxinha estragada aqui que a gente comprou para vocês, você pode processar tanto o palestrante, quanto a OAB, quanto quem fez lá a coxinha, beleza? Por quê? Porque a gente está na mesma cadeia de consumo. Vocês só foram induzidos a comer a coxinha porque vocês vieram aqui. Então a culpa é minha, da OAB e do nosso amigo, não sei se é o nome da panificadora. Tá certo isso ou não? O Jadson falou que não tá. Eu falo só para brincar com vocês. Não tá por quê? Porque a OAB não está ganhando nada com isso. Então, se ela não faz uma mercancia, ela não pode ser responsabilizada porque não há relação de consumo. Mas, pense na cadeia de consumo, né? Você vai ter uma esteira. Por exemplo, montadora e loja e a concessionária de carro. Os dois são solidários. Por quê? Porque ela é um produto. Lembra? Ó, volta lá para trás, ó. Produto. Bacana? Tem aqui o nosso amigo produto. Ah, mas o imóvel é um produto ou não? Não é um produto. Não é um produto. Que mais? Vocês estão achando legal ou não? Triste? Vocês estão meio tenso? Tiver virar a câmera. Pode falar. Doutor, mas aí no caso, assim, para a questão da defesa do corretor de imóveis, daria para ele alegar a legitimidade ou até mesmo depois entrar com uma ação de regresso contra a incorporadora? Ele pode entrar com ação de regresso contra o incorporador, mas se já teve essa ação contra o corretor é porque o incorporador não tinha como pagar. Entendeu? Essa ação já é exceção, já houve esgotamento contra eles. Entendeu? E aí é o problema do conhecimento profundo da lei. Porque o solidário que paga, ele consegue se ressarcir na metade só. Correto? Se o soldado solidário, se você pagar, você pode ressarcir só a metade. Fácil? Tá fácil o corretor, né? O corretor você vai mostrar o imóvel, é bem facinho. E se não é prestação de serviço, o que é? Contrato de corretagem. Faz um contrato de corretagem. Casamento é prestação de serviço? Não é. Tem um artigo próprio. Entendeu? No código, tem coisas que tem artigo próprio, tem coisas que não tem. Isso a gente chama do quê? Vocês lembram da aula de direito ou não? Contrato típico, atípico, aleatório. Lembra? Então, o contrato de corretagem é um contrato típico. Por quê? Porque está lá no código. Eu posso estabelecer condições diversas? Eu posso. Se você colocar no seu contrato que é prestação de serviço, vai ser prestação de serviço. Entendeu? Mas por que vai ser isso? Por que você vai fazer isso? Na minha visão, só se for um tonto. Não tem fundamento que faça... não vai valer a pena. Que vai valer a pena. Não vale. Essa daqui, pode passar. Essa daqui é bacana também. Ele fala o seguinte, Ele usa lá o 722 e o 723, tá? Só que ele fala o seguinte, não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem. Vocês percebem que, se você digitar no Google ou ver no YouTube, tem um monte de vídeo falando o seguinte: corretor de imóveis se aplica à defesa do consumidor. A função do corretor de imóveis está prevista no artigo 722. Ele faz uma prestação de serviço. Cara, os caras não leram o artigo. Estou botando uma coisa nova aqui ou não? Nova, né? Ninguém sabia. Aí, qual que é a outra? A relação jurídica. Olha que lindo isso aqui. Olha, cara. Olha que coisa. Puxa, põe na outra lá para a gente ver. Pornograma aqui. Olha. A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem. Olha. Não é bonito isso? É bonito, né? Então ele fala aqui que é o contrato de corretagem. Não tem a ver com o comitê de comprador. De modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual... Aí que ele está usando falha na prestação de serviço no sentido de ela ele não usou como termo jurídico, né? Ele usou como... você vai lá e presta o serviço. Mas também está errado, deveria falar a corretagem. Sobre chato. Próximo. Aqui é bacana, porque em 2021, o nosso corregedor-geral, o ministro Luiz Felipe Salomão, acatou lá a tese de que o corretor
Ó, não há em princípio liame jurídico do corretor com a obrigação assumida pela parte celebrante dos contratos a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigações do incorporador no contrato de compra e venda. Incidente 722 e 723. Não sendo imputado alguma falha tal, nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto. Vale dizer na atividade de incorporação e construção do imóvel. Beleza? Aí o que aconteceu? Passa para o outro. 2022. Um ano depois, plena pandemia, eles foram lá e fizeram o quê? Cabe ao corretor de imóveis, pelo amor de Deus, gente, leiam, vejam isso daí. Cabe ao corretor de imóveis diligentemente se inteirar e prestar informações usuais e notórias acerca do título de domínio exibido pelo vendedor, da regularidade da cadeia dominial, da existência ou não de gravames reais e ações que envolvam o vendedor que possam produzir ineficácia, nulidade ou anulabilidade do contrato. Essa decisão ela é de 29 de 4 de 2022. O que aconteceu em julho desse mesmo ano? Não sei se foi esse ano, se foi 2023. Mudou lá a lei do registro público e falou que agora não precisa mais de certidão. Beleza? A gente já vai falar disso. Mas então assim, aquele não sabia ainda que ia mudar a lei, tá bom? Então beleza. Mas e o que ele falou? Que o corretor, então, ele tem que... Olha lá. Isso daqui está na decisão, tá? A imobiliária foi condenada devido à falha na prestação de serviço de corretagem, especialmente pela ausência de cláusulas contratuais que garantissem a proteção dos compradores. Ou seja, aqui quis se imputar, se imputou à imobiliária a obrigatoriedade de fazer um contrato perfeito, tá? Eu fiz muitos contratos, mas é impossível saber se eles são ou não perfeitos, porque a maior parte deles não foi submetida ao judiciário. Mas aqui o juiz falou o seguinte, que a imobiliária não garantiu a possibilidade, não previu a possibilidade de indenização. Então, ela não atuou com a diligência e prudência exigida no 723, nem forneceu informações claras sobre o seu negócio, conforme determina o artigo 6º do Código do Consumidor. Aí, assim, eles fizeram o quê? Fiaram pela jaca, né? Por quê? Porque prestar informação está no próprio Código Civil. Só que então eles avançaram ali e falaram que aplica o Código de Defesa do Consumidor. Entenderam ou não? Vocês estão se achando bem inteligentes hoje, não estão? Não é fácil isso. Nem precisava dar uma palestra, mas só ter mandado no zap, né? Aí, o que acontece? Aonde que a gente está? Pode falar. A bateria está acabando. Pode falar, desculpa. Mas aquele rol é taxativo, que o corretor não faz contrato. Oi? Aquele rol é taxativo, isso que o corretor não faz. Não faz, mas aí você faz o quê? Deixa que eu vou fazer o contrato e eu vou te mandar. Aí o que as imobiliárias preguiçosas fazem? Desculpa se vocês fazem isso, mas são preguiçosos. Manda o contrato no PDF. Posso mudar um contrato PDF? Hoje com o ChatGPT posso. Mas o que você tem que fazer? Manda o contrato no Word, escreve assim, segue o minuto do contrato. Dentro do contrato, coloca uma cláusula. Esse contrato foi aconselhado que esse contrato fosse lido pelo advogado das partes, pelo qual se isenta a imobiliária. Por quê? Hoje o óbvio tem que ser dito. Tá? Quem é mais velho aqui como eu, há 20 anos atrás, a gente fazia audiência no juizado especial, a pessoa falava assim, mas eu não vi essa cláusula aqui no contrato. Daí o juiz falava assim, você é alfabetizado? Sou. Você assinou isso aqui? Assinei. Se ferrou, perdeu o processo. Hoje o juiz fala o seguinte, você leu a cláusula? Eu li, mas não entendi. Então eu vou anular a cláusula. Porque a cláusula leonina. Qual é a defesa do consumidor? Que dó. Entendeu? Então hoje a gente tem que escrever, desenhar, talvez gravar um vídeo, não sei. Mas tá difícil. Tá aqui. Pegaram? Tô tomando surra no negócio. Peraí. Aí, olha que legal. Eu acho tão bacana quando os advogados, vêm brigar.
O que eu falei que o Salomão não sabia ali? Eu falei que em 2022 não tinha mudado a lei, né? Só que o que tinha já vigente? Tinha uma súmula 375, 2009. O reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Precisava, depois de 2009, tirar a certidão de feitos ajuizados? Não precisava. Por quê? Porque o negócio jamais seria anulado, jamais deveria ser anulado, por conta dessa súmula. Beleza? Mas lá, em 2022, isso foi sanado com o nosso amigo artigo 54, parágrafo 2º, inciso 2. O 2 fala o seguinte: apresentação de certidões forense ou de distribuidores judiciais. Aí o pessoal me pergunta assim: mas seu idiota, por que você pega então de efeito trabalhista? O que acontece no seu trabalho? Escondendo o cara do INSS. E do INSS é tributo. Beleza? Só por causa disso. O que diz lá no inciso 1º? A obtenção prévia não precisa, não serão exigidas. A obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões, além daquelas requeridas nos termos do artigo 2º, do parágrafo 2º, do artigo 1º, da Lei 7483, de quando? De 85. Eu tinha 4 anos, estive na idade. Que foi incluída lá pela lei, esse inciso foi incluído pela lei de 2022. O tabelião considerará no ato, nota notarial, a apresentação do documento comprobatório do pagamento do imposto, as certidões fiscais, certidões de propriedade e de ônus reais. Ou seja, só tem que ter certidão fiscal, beleza? Mas com a garantia vamos pegar? Não vamos pegar. Não vamos pegar a certidão. Por quê? Porque a lei falou que não pode. Se o advogado da outra parte falar assim, mas eu exijo, fala assim, cara, eu não vou descumprir a lei. Eu vou cumprir a lei. Mas se aparecer uma execução de R$1 milhão lá, não tem problema. Por quê? O direito não acode os que dormem. Então, corre, compra o imóvel, pede tanto desconto, fala assim, tô com medo de perder esse imóvel, pega o desconto e vai. Se você tiver isso anulado, você terá, por quê? Porque o judiciário não está seguindo a lei. A lei é muito, muito clara. Ela fala o quê? Que não precisa de certidão forense e distribuição. E ele fala, primeiro ele fala que é o seguinte, que só precisa, não serão exigidas a obtenção prévia de qualquer certidão, só precisa das fiscais. E aí, na 2 fala o quê? Não precisa da apresentação de certidões forenses de distribuição. Beleza? Por que o trabalhista precisa? Porque na justiça do trabalho pode condenar o cara no INSS. E aí, porque eu faço o trabalhista também, mas o trabalhista ele não vai executar. Então ele pode ganhar lá e ele tem que executar na federal. Beleza? Fácil ou não? Corretor. Qual que é a diferença, então? Responsabilidade solidária e responsabilidade por perdas e danos. O corretor pode ser condenado solidariamente? Jamais. Quais são as únicas 2 exceções? Ou as 3, vai. As 2. A lei de incorporação e a lei de loteamento. Qual que é a terceira? Fraude. O resto vai ser perdas e danos. Beleza? Não vou falar hoje, mas eu posso fazer um vídeo lá depois vocês assistem, os advogados sabem essa declaração de Tiago, que se não há responsabilidade solidária, não é no mesmo processo que eu vou discutir isso. Então eu tenho que fazer um processo depois, só com o corretor comprovar essas perdas e danos. Tá? Se for solidário, cobrava no mesmo, cobrava de todo mundo, o juiz penhora a conta de todo mundo, o primeiro que pegar o dinheiro, ele resolve o processo e daí você que busque, você que lute, né, que vai buscar a indenização do seu amigo terceiro. Aí eu quis trazer aqui para os corretores a questão da remuneração. Por conta do WhatsApp, tá muito difícil ganhar processo, beleza? Eu comecei a fazer palestra para corretores porque eu perdi em 2022 R$100 mil de honorários porque eu não quis fazer as ações.
Corretores chegaram para mim e falaram assim, olha, eu tenho aqui essa prova de que foi feito um negócio, mas era muito frágil, tá? Hoje no escritório, salvo assim, se o cara assinar, que ele sabe muito jeitinho, eu só faço o processo se tiver ou autorização de vendas ou a ficha de visita, tá? Ah, mas eu tenho um WhatsApp que o cara falou. Sabe o que é a conversa? Conversa é o seguinte. Imagina que isso aqui seja o meu celular. Qual é o teu nome? Michael. O Michael, eu te mando um WhatsApp pelo meu celular. Você aceita 900 mil no apartamento? Aí eu te ligo. Cara, não vou pagar 900 mil. Eu vou pagar só 600. Aí você vai falar assim, não dá para aceitar. Beleza? Aí eu vou lá, você é o corretor. Eu vou lá e falo o seguinte, ó. O Michael não quis mandar a proposta para você de 900, de 800, todas as propostas que eu fiz com ele. Aí eu compro direto e não pago comissão pro Michael. O Michael entra lá na justiça e fala o quê? Junta o Zap. Qual que é a proposta dele no Zap? 900. Vai adiantar? Se eu comprei por 890, você perdeu. Entenderam? O WhatsApp é continuidade de conversa. Eu começo a falar com o meu advogado, presencialmente, e aí eu saio e vou mandando áudio para todo mundo lá. Vira uma conversa do louco. Então o WhatsApp não serve como prova. No Brasil não serve como prova também, por quê? Por causa da cadeia de custódia. O WhatsApp está no meu celular e no teu. Não está no celular de mais ninguém. Então, se você entrar com processo contra mim para cobrar alguma coisa que eu te falei, eu excluo a conversa. E aí eu chego e falo assim, essa conversa jamais existiu. Como que você vai fazer a prova? A criptografia é ponto a ponto. Só está no meu celular e no teu. Se não está no meu, você inventou aquilo. Entendeu? Ah, mas eu tenho um ato notarial. Não interessa, porque o ato notarial também só está no celular. Beleza? Fora do Brasil, você consegue puxar pelo Google. No Brasil não pode, tá? Então, fora do Brasil, tem umas atualizações de alguns países lá, que eu vou saber declarar agora, que eles têm o WhatsApp, não é criptografia ponto a ponto. Ah, por que o e-mail vale, então? Porque o e-mail entra em qualquer computador e eu acesso aquele e-mail. Beleza? Então, o que a gente vai fazer, corretor de imóveis? Essa advogado vai ficar puto, porra, eu não resolvi isso. Pensa o seguinte, corretor, você vai instruir o teu corretor também a fazer dessa forma. Conversou com a pessoa, boa tarde, tudo bem? Então, só pra gente ficar na mesma página, o pessoal de startup gosta disso, né? Ficar na mesma página, nem cabo numa página. Aí o cara vai lá e fala assim, vamos ficar na mesma página, a gente visitou o imóvel esse, você quer fazer alguma proposta? Se a pessoa falar não, você já tem a prova que você mostrou os imóveis para ele. Beleza? Aí você guarda o e-mail lá, show de bola. Aqui não tem muito, mas o Curitiba tem muito, tipo, apartamento, todo mundo mora em apartamento, a gente fala o quê? A pessoa entra e fala assim, eu posso visitar o imóvel? Legal, pode sim. Só que daí você é obrigado a me mandar o teu RG para fazer o teu cadastro. Você faz o cadastro assim, você só assina aqui a ficha de visita. Você manda para ele digitado, ele assina pelo WhatsApp mesmo, aí vai, né, porque vai subir o documento digitalmente, e aí você resolve o teu problema de mostrar o imóvel. Eu não sei se tem estudo, tá? Mas dos meus clientes, sempre uso os meus dados. Dos processos que a gente perdeu, que a gente não entrou, 80% é ficha de visita. Que é a coisa mais banal, que deveria, sim, estar colado na bolsa do corretor, ou printado mesmo, né? Hoje o meu celular tem pela canetinha, você faz ali na canetinha, tira uma foto com a pessoa e com o documento já valeu. Ou manda para ela por e-mail. Beleza? E a comissão, ela é uma questão de resultado, tá? Então, assim, se não teve negócio, não tem o que fazer. Se o primo comprou, não tem o que fazer. Então, você tem que ter essa cadeia de documentação muito bem caracterizada. Para a gente não ir embora sem mais uma tortura, eu queria reiterar com vocês. 722 exclui expressamente a prestação de serviço da figura do corretor de imóveis. Alguém discorda disso? Pode discordar. Tem algum advogado que discorda? Pode falar.
Eu tenho uma dúvida, não é discórdia. Não, se você discordasse aquele argumento, eu posso soco. Não é uma discordância. Eu só entendo a leitura do 722 de um outro formato, porque quando fala ali da prestação de serviço, assim como elenca os outros, parece que é alguma coisa pretérita, não o contrato que vai ser feito. Ele fala o seguinte: se você não tem... Né, Não é isso que ele fala. Não, ele expressa que é o seguinte, que a função do corretor, o que é o corretor? Ele é alguém não ligado ao outro, ou seja, a atividade dele não está ligada ao outro. Isso. Entendeu? A prestação de serviço não está ligada ao contratante. Não, a atividade do corretor. Ele falou atividade, ó, volta lá no 722 para trás. Vamos lá para trás. Lá no começo da apresentação. É só uma... Mas é legal, é legal. É, porque também se eu estiver errado, a gente mata, mas pode ser, vamos lá. Aí pra frente. Então assim, ó. Você vê que ele não fala, você falou assim, porque pode ser a atividade dele e daí depois ele vai fazer o contrato. Não é isso. Por quê? Porque ele faz expressamente pelo contrato de corretagem. Ou seja, é do contrato que eu estou falando. Por quê? Hoje no Código Civil, no Código de Processo Civil, também há a primazia da realidade lá da Justiça do Trabalho. Então, se você escrever bonitinho contrato de corretagem e executar uma prestação de serviço, você vai ter o mesmo problema. Mas a lei é clara. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não estando vinculada a mandato, prestação de serviço, ou seja, a atividade que ele vai desempenhar nesse contrato não é de prestação de serviço. Pode voltar lá para o final. Show? Ficou claro? Marrom. Cinza. Dá uma cor. Pode ir para o próximo. Aí o que acontece, tá? Isso aqui para os advogados fica maçante, mas só vou falar rapidinho. Tá, e qual que é o problema com a defesa do consumidor? Eu também, como consumidor, eu gosto que aplique essa lei a mim. Não, você não gosta. Por quê? Porque se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, você vai responder solidariamente por qualquer débito, vai ter a inversão do ônus da prova, ou seja, você vai ter que provar que aquilo de fato não ocorreu, não o contrário, né? Porque a responsabilidade subjetiva tem que ser feita a prova de que o problema era seu, de que você não prestou as informações adequadas, que você pisou a bola. No Código de Defesa do Consumidor, não. E aí eu vou além. No Código de Defesa do Consumidor também, para a imobiliária que faz locação, qual que é a multa moratória que a gente usa na imobiliária? Quem faz locação aí, irmão? Locação? Como é que se coloca no teu contrato lá? Coloca desconto por qualidade? Não, trabalha só com multa direto. Qual que é o percentual de multa? 10%. Se aplicar o CDC é legal ou ilegal? Ilegal, artigo 54. Beleza? Então, se você entender que aplica o Código de Defesa do Consumidor, a multa é só 2%. Essa é uma das consequências. Show? O que mais? Hoje ainda, tá? No Paraná. Oi? Segundo alguns, sim. Mas, segundo isso que você fala, não. Mas hoje tem muito juiz que fala que aplica. E aí ele dá uma... Sabe aquela... Quando você não sabe, você dá uma miguelada? A miguelada é a seguinte. Entre locador e locatário, aplica-se a lei criminal. Entre imobiliário e locador e imobiliário e locatário, aplica-se o CDC. Não vou falar de novo, né? Difícil, né? Entendeu? Então essa é a que mais tem hoje. É entre locador e locatário. Cara, mas é a mesma lei, como é que contratar sujeitos no mesmo negócio de forma diferente? Não posso. O que está acontecendo hoje na prática da advocacia? Tá? Eu tenho lá, como a gente falou no começo, um grupo com mais de 600 corretores, no qual a gente troca experiências diariamente sobre cláusulas, artigos, processos. Tem advogados também no grupo. Podem me chamar, depois eu vou deixar meu contato aqui. Podem entrar no grupo e ajudem a fortalecer a comunidade. Eu criei o grupo porque eu advogava já para o segurador há muitos anos.
E aí comecei a pegar umas imobiliárias e começaram a vir cada hora um contrato diferente. E comecei a ficar maluco, né? Eu falei assim, pô, deixa eu arrumar uns advogados aqui, trouxa, que vão me dar consultoria de graça no meu grupo e para eu aprender. E aí coloquei lá um monte de advogado amigo meu que eu conheci, e o amigo corretor colocou mais de 100 corretores numa palavra só. E aí eu comecei a responder as dúvidas, eu ia lá, estudava, respondia, e daí nenhum advogado respondia, eu ia, respondia. Aí em 2022 entrei para a comissão de direito imobiliário da OAB Paraná para ver se alguém também me ensinava alguma coisa. E daí os advogados mais novos perguntavam, daí eu respondia. E aí hoje eu estou fazendo palestra para vocês. Por quê? Não sei se os advogados não gostam de responder, eles gostam de guardar a informação, mas eu acho que essa informação, esse tipo de coisa tem que ser passada adiante. Por quê? A culpa não é do judiciário, a culpa é nossa. Pode ser que naqueles processos em que eles falaram, né, pode ser não, com certeza que o corretor prestava um serviço. Por que eles falaram isso? Porque o corretor colocou no contrato dele que o contrato dele era de prestação de serviço. Se você pegar o estatuto da OAB, do advogado, está escrito errado também, porque o advogado não faz prestação de serviço. O advogado tem mandato do cliente. Concordam ou não, os advogados? Concordam, né? Concordam? E na lei da profissão do advogado, fala quem faz prestação de serviço. Olha que legal. Tá lá. Mas um dia a gente muda a lei. E aí, as últimas jurisprudências, olha que legal, ó. Só para vocês não serem tristes aqui. 22 de agosto de 2024, nós tivemos o quê? A prestação de serviço de corretagem. Em princípio, não gera diâmetro jurídico entre o corretor e as obrigações assumidas pelas partes relevantes do contrato de compra e venda, que enseja sua responsabilização por descumprimento da obrigação assumida pelo comprador ou consultor. Ou seja, o corretor não integra a cadeia de fornecimento. Vocês entenderam bem isso? Porque assim, no contrato de compra e venda, o corretor não está comprando nada, ele não está vendendo nada. Ele está fazendo o quê? A mediação só do negócio. Beleza? Então, se ele não está comprando nada, como ele pode ser responsabilizado pelo todo? Aí, só para ficar bem claro, o que é responsabilidade solidária? Pense o seguinte, eu fiz um podcast essa semana lá com o Kowalski, ficou bem bacana, assim, tá lá no YouTube, se vocês quiserem assistir. Tá tendo um problema em Curitiba de muita incorporadora pirata. A incorporadora não faz o registro de corporação e está vendendo lá os imóveis. E aí você pega os corretores mais desavisados e estão vendendo 10, 15 unidades. Imagina o seguinte, um imóvel de 300 mil, o corretor ganha 16 mil. 4 anos depois, não sai o predinho. O que vai acontecer com o corretor? Vai devolver, além dos 16, os 300 mil do imóvel. Por quê? Porque é solidária a responsabilidade. A profissão do corretor é uma das mais nobres que tem. Por quê? O advogado trabalha na dor do cliente. Ninguém me liga, eu advogo com meu primo. Eu passo quase 20 dias de férias com ele todos os anos, antes da pandemia, depois a gente não passou mais. Mas durante o ano ele me ligava, entraram no processo trabalhista, bati o carro, não sei o quê. Não tinha nada de bom. Ele nunca me ligou para falar do churrasco no meio do ano. O corretor não. Às vezes, a pessoa está tão feliz, então estou me divorciando, né? Que também isso aí liga para o advogado. Preciso comprar 2 casas e estou me divorciando. É a melhor coisa, né? Você vende a casa que eles moravam mais as outras 2. O corretor gosta de divórcio, sabe, pessoal? O inventário também, né? Morreu a vovó ficou 50 anos em cima do terreno na Getúlio Vargas, e a gente vai vender por 9 milhões de reais. Para o advogado, não, a vida do advogado é bem mais difícil que a de vocês. Vocês vão lá, só mostrar o imóvel e ganhar dinheiro, não é? É facinho, não é? Então, vocês viram como é que está a cabeça do judiciário? Eles estão achando que vocês têm que pagar o imóvel. Tá certo isso ou não? Não? Também acho que não tá. Mas a gente precisa mudar, né? Precisa fazer alguma coisa. Então, a conclusão é que, na minha opinião de advogado, né? Eu não sou professor, só sou advogado. Se você chegar no meu escritório, eu vou te defender com residentes com essa tese, que é o quê? O corretor não presta serviço, por isso não aplica para a defesa do consumidor, e a gente ainda hoje tem jurisprudência majoritária nesse sentido. Mas está mudando, tá? Das pesquisas que eu faço, eu fazia assim, sei lá, há 10 anos atrás, nenhuma dava responsabilidade solidária. Há 7 anos,
começaram a sair. 6, aumentar. Hoje, tá? Eu falei que a maioria não. Por quê? Porque no STJ, a maior parte dos processos não é julgado por causa da súmula 7. Os corretores ficaram boiando. É o quê? Você não pode discutir os fatos, né? Então, não conta como uma decisão deles. Então, quando eles decidem, a maior parte das decisões ainda são favoráveis. Mas no âmbito estadual, todos os TJs, especialmente de Santa Catarina, dá sempre a responsabilidade de seriedade do corretor. Beleza? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que tenham gostado. E meu contato é @Douglas Vilar no Instagram e no YouTube. Beleza? Aí me chama no direct, só que eu passo o meu celular. Beleza? Obrigado, viu? Perguntas? Perguntas? Não? Pode. Mencione, né, essa questão da que afasta, né, responsabilidades. Daí é possível ter uma condenação. Veja só, se eu prever num contrato que vai afastar qualquer coisa, essa cláusula pode ser condicionada leonina. Entendeu? Então nunca, eu sempre vejo, até escrevo, a parte renuncia expressamente às benfeitorias necessárias. Posso fazer isso ou não? Na locação? Posso ou não? Certeza? Certeza? Peraí. Mistério. Quem falou aqui? Você tem certeza, né? Quem mais tem certeza que não pode? Hã? Tem certeza também? Pode falar? Pode falar? Ó. Benfeitoria necessária. Vai cair o telhado. Se eu posso colocar no contrato que eu não vou indenizar, mesmo necessário que vai cair o telhado, posso ou não? Não. Não pode. Não. As úteis e necessárias mesmo. Pode. Então, se for uma locação comercial, eu posso colocar que sim. Na residencial, não. Mas na comercial, eu posso colocar. Inclusive as acessões. Por isso, em locação comercial, não é coisa de criança, é coisa de adulto. Locação residencial é coisa de criança. Por quê? Porque a lei de inclinato é uma norma cogente, então ela protege o mais fraco. A locação residencial, você tem a figura do locatário, que é o mais fraco, por quê? Ele pode ir para debaixo da ponte. Então, você não pode fazer nada que vá contra ele. Já na comercial, pode. Tem uma cláusula nos contratos de base, se as benfeitorias demandarem mais de 30 dias, o contrato poderá ser rescindido. Não precisava nem ter no contrato, porque está na lei isso. Tá, mas poderá ser rescindido. Isso. Sem. Das partes. Não precisa de vontade das partes. Pode Mas ser. vamos supor, caiu o telhado, eu sou inquilino. Não, eu deixo minha loja fechada por 45 dias, que até vai mandar, eu não preciso rescindir ou declarativamente. Não, fica facultado. Isso, facultativo. Né? Mas não precisa nem prever no contrato que está na lei. É exatamente o termo da lei. Quando está na lei, precisa prever no contrato ou não? Né? Sabe lá o artigo 22 da lei do inclinato? Fala lá que a responsabilidade do locador, o 23 do locatário, e vice-versa. Todas as imobiliárias lá e colocam, né? Todos os incisos do contrato. Precisa colocar ou não? Não precisa. Está na lei. Posso escusar o documento da lei? Não posso, né? Só o STJ que pode. O que você achou? Fala, presidente. Tá feia a coisa, né? Tá mesmo. Olha só, A gente vive um país em que o óbvio tem que ser dito. com relação ao contrato de compra e venda, depois do advento do patrocinador, né, a gente ficou mais assim preocupado. E acaba acontecendo, né? E a falta de leitura, né? Era só pegar a matrícula, para ir cumprir os dados, simplesmente área construída ou área do terreno. A gente vê no imóvel lá que vendeu 400 metros, vendeu 600 e na matrícula custa 400. Aí esse 200 aí, ó. Cara, essa pergunta é muito legal. Aconteceu o seguinte. Para responder para você é bem fácil. No contrato, se tiver ad corpus, não tem direito à indenização. Se for de mensura, tem direito à indenização. Aconteceu aqui em Paraná agora. Aí olha que bacana. Eu tenho um caso que eu atendi. O incorporador também era corretor de imóveis
E aí, pela ganância dele, ele quis receber a comissão. Então ficou uma comissão tripartida. Tinha o corretor do dono do terreno, o corretor do incorporador e o incorporador, porque ele também era corretor. E aí a gente fez um contrato de promessa de compra e venda, tinha guia amarela, matrícula e IPTU com exatamente a mesma metragem. Nessa metragem, davam 12 unidades autônomas no prédio. Show de bola, negócio viável, perfeito. Como que o advogado coloca o contrato? Ad corpus. Por quê? Porque o advogado não quer anular o negócio. Se ele tivesse um advogado, um incorporador, ele teria colocado ad mensura. Beleza? Posso usar o mesmo advogado para o comprador, para o vendedor? Jamais. Jamais. Por quê? Cada um vai ter interesse. E eu sempre vou ter interesse puxado para o lado do corretor. Eu já falo isso bem claro. Falo na reunião mesmo. Ah, você faz para todo mundo? Faço para todo mundo, mas vai ficar melhor para o corretor aqui. Beleza? E outra coisa, naquela... Deixa eu só te contar o caso. Aí o que aconteceu? Chegaram lá, tinha uma casinha, derrubaram a casinha e aí foram fazer a medição. Na medição faltou 17 metros. Era o suficiente para, em vez de 12, dar 9. O que eu recebi de mensagem? O incorporador, que também é corretor, falou o seguinte: porque eu fui lesado nos termos do Código de Defesa do Consumidor, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Ele mandou um monte de áudios. Assim. Eu acho que por baixo são 50 áudios. Aí eu peguei e falei assim, na qualidade, como o senhor falou que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, neste caso, e somente nesse, eu concordo excepcionalmente. Então, como corretor de imóveis, você vai responder solidariamente pela porcaria de contrato que você assinou. Sabe o que aconteceu? Fizeram um acordo, aí diminuiu uma unidade e tal, e resolveu o negócio. Se o cara não tivesse assinado como corretor, ele poderia daí desfazer o negócio. Não seria culpa de ninguém, não teria ônus para ninguém, né? Porque a metragem estava errada de fato, mas aconteceu isso. Foi ad corpus. Eu sempre escrevo ad corpus. Só na minha chácara eu coloquei ad mensura. Quando eu fui comprar minha chácara. Quando eu vendi, eu coloquei ad corpus. Pior que é verdade. Aquele negócio você, o comprador já não quiser apresentar as certidões. Certidões, vamos lá. Uma virtualidade, né? Eu vou lá, tiro as certidões, sai da Receita, sai da Urbanista. Aí tem problema aqui na Justiça Civil. Uma ação que está correndo lá há 20 e poucos anos. E só que é o seguinte, o credor ele tem a obrigação de no registro mandar fazer a comunicada premonitória, né? Tem uma situação aí, ano passado, que a gente chegou a fazer. E a ação estava quase já prescrevendo. Né? E no último minuto, alguém lá, ele tirou lá que... Sim, se eventualmente ele falou que não estou. Aí, como eu consegui acesso ao processo, aos credores, negociar, mas assim, estava na hora, para prescrever eles conseguiram apertar na matrícula. Sim. O que acontece? Em 2005, quando mudou, porque o Código de Processo Civil mudou em 2017, né? 16. E em 2005 ou 2008 alterou a fase de execução do processo. E o processo de execução. Então, hoje, você protocola um pedido de execução e já vai no cartório e já bloqueia o bem. Né? Se você não é que você bloqueia o bem, você vai constar lá que existe o processo. Se aquela pessoa comprar o imóvel e aquele processo for procedente e tal, ela vai perder esse imóvel. Tem muita informação errada na internet, tá? Tem advogados assim que são super famosos falando disso e falando o seguinte: corretor, não vende imóvel porque o negócio pode ser anulado. Não pode. Por quê? Porque a lei é muito clara. Ela fala o seguinte: eu não preciso.
Por quê? Porque eu vou ser terceiro de boa-fé. E é diferente da questão de omissão de informação. Se o dono do imóvel fala assim, eu tenho 1 milhão em processo civil lá, não tem problema nenhum. Você pode falar para o teu cliente, olha, ele tem 1 milhão, mais o artigo, fala isso aqui, você vai, o registro de imóveis vai aceitar, o tabelionato de notas vai aceitar essa certidão, que não precisa. Não vai ser desfeito o negócio. Só que se a gente ficar covarde, e a advocacia, os advogados que sabem disso, a advocacia não é profissão de covarde, se a gente se acovardar e começar a, consta certidão então, o que vai acontecer? Vamos mudar a lei de novo. Por que mudou a lei dos notariais? Porque eles querem fazer tudo eletrônico. Então, no futuro vai ser o seguinte, vou vender pro Zezinho, ele notariado, já está aí, vende lá e acabou. Se não está na matrícula, não existe. Vai ser igual ao processo. Se não está nos autos, não existe. Beleza? O que mais? Isso. Ou por fraude. Mas em um julgado, você responde por negligência e imprudência. Isso não é subjetivo? Negligência e imprudência é a parte subjetiva. Tá, entendeu? Aí subjetivo tem que provar que você deu o caso que eu falei no estudo atlético. Aí é perdas e danos, não é solidário, entendeu? Aí é diferente, instituto jurídico é diferente. Porque na solidariedade, ele vai responder imediatamente. Na perdas e danos, não. Na perdas e danos tem um longo caminho pela frente. O que mais? A gente tem mais 10 horas só. Quando acontece um estado amigável, e o doutor fez toda essa parte do demorou que financiamento, só se alguns meses, depois chega à conclusão de fazer um estado amigável. Então, o que acontece? A lei, ela fala o seguinte, que é o resultado útil ou em caso de arrependimento, tá? Nos meus contratos, eu falo o seguinte, que se o negócio se houver inexecução do negócio, que não por culpa do corretor, a comissão é devida. Quando que eu perderia esse contrato? Quando for por culpa do agente financeiro. Porque, por exemplo, a gente está vivendo um momento agora que a Caixa não tem dinheiro. Então, assim, não é culpa de ninguém. Entendeu? Aliás, a culpa é, mas a gente não vai falar de quem é. Beleza? Isso. Doutor, diga uma coisa, para blindar o corretor e afastar o serviço fácil. Então, você tem que fazer um contrato bem amarrado com base no 722 e no dia a dia você limitar a sua profissão. Você tem que falar para ele assim, o que eu faço é o seguinte, eu vou conseguir para você o melhor desconto nesse produto, mas eu aconselho você a ter um advogado e, se for um imóvel usado, mas a gente não tem garantia da construtora, a de repente ter um engenheiro. Tem um processo que está rolando, não é meu, mas eu vi no grupo, que é de cupim. Então, uma pessoa chegou aqui, beleza, show de bola, comprou, meses depois começou a cair telhado por causa do cupim. Imóvel usado tem garantia? Não tem garantia. Entendeu? Mas o corretor sabia. Se o corretor sabia, daí ele vai ser responsabilizado. Mas como é que você prova que ele sabia? Acho que é possível. Isso aí, cupim não é cupim de telhado, é cupim de solo. Ainda bem pelo concreto, pela parede. Eu não sei. Tanto que é esse que fica. Porque o outro até é verde, você vê cair tudo esse. Sim. Esse que tá dentro da parede. Imagina. Fechou? Vamos comer então? Comer e beber, né? Não estou no meu escritório. Eu tenho uma testemunha aqui que sabe que tem um boteco lá, né? É bem legal. Claro. Com relação a uma coisa muito importante, a questão da avaliação. Foi no segundo design. Para fazer só a avaliação, né? Aí surge o diretor, dá um valor fora da realidade, vai estar reduzindo lá o credor, ele responde por... Porque a avaliação mercadológica faz parte da profissão. E aí tem muito imobiliário que faz o quê? Quanto você quer de imóvel? Quero 1 milhão. Beleza, vou vender por 1 milhão. Fica lá um ano, não vende. Vou vender por 600 mil então? Não. Ele deve ser responsabilizado. Mas quando você falou das profissões,
inscrição, nossa nacionalização mercadológica, mas os engenheiros também fazem as avaliações mercadológicas. Existe uma briga entre a engenharia e os corretores sobre a avaliação mercadológica. No meu entender, o engenheiro não pode fazer a avaliação mercadológica. Tá? Ele não tem essa competência. Eu já participei de uma avaliação mercadológica milionária, inclusive, de um lote que era perto da Cabim, lá no Francisco Beltrão, eu acho. E aí foi uma empresa de engenharia que fez tal, e deu denúncia, mas eles têm feito, e aí fica uma briga de conselho. Né? No meu entender aqui, é do corretor essa possibilidade. Sim, mas eles, o escopo é limite, não tem Uhum. e assim, tá? Construção civil. Não, mas é que ali o CUB ele é referencial para você colocar no contrato de imóvel na planta. Não é o referencial de valor de mercado do imóvel pronto, né? Ele é só uma referência para você cobrar da construção mesmo. Então ele não tem a ver com o preço do metro quadrado construído. Ele tem a ver com o preço do metro quadrado em edificação. No meu entender é diferente. Nunca você vai vender o imóvel pelo CUB. Você vai vender ele na planta pelo CUB, mas no imóvel pronto você não vende pelo CUB. Pelo menos não é Curitiba, que hoje eu estou dando R$18.500 num AP de 17 metros quadrados. Tá bom não, o negócio. Beleza? Vamos comer então? Beleza. Pessoal, obrigado aí no Instagram. Obrigado. Se a gente puder tirar uma foto só para a posteridade, eu agradeço. Que vem tá chegando aí. Isso aí.